Por isso que tem aquela frase, eu acho que é do Peter Lynch, que ele fala o seguinte: se a pessoa gastou 3 minutos fazendo análise macro para investir em ações, ele provavelmente gastou 2 minutos e meio da vida dele. Tipo, não é para você gastar 30 segundos com isso. E ontem eu escutei um amigo meu aqui me perguntando: pô, você está preocupado com a possível recessão dos Estados Unidos? Eu falei: preocupado não, mas que vai acontecer, vai. É claro que vai, né? Já faz tempo que não acontece uma forte. Ah, mas e aí? Pô, e aí nada, deixa acontecer. Se algumas coisas caírem muito mais do que deveriam, você compra mais. Se alguma coisa não caiu, você vende um pouco, compra outra e não vai ser a primeira nem a última que a gente vai passar. Quantas recessões eu espero ter ainda pela frente? Eu quero ter ainda umas 10, umas 20. Né? E tem a outra frase do Peter Lynch: mais dinheiro foi perdido com medo da próxima recessão do que enfrentando a recessão. Então, tudo isso só para dizer que esse negócio de cenário e incerteza para a gente é mais curiosidade como cidadão e como telespectador das notícias do que algo que a gente vai pegar aquele dado, colocar no modelo da Klabin, mudar a geração de caixa proveniente da exportação de Kraftliner, e isso vai alterar a nossa opinião da Klabin. Muito difícil. Isso só fazer uma introdução aí. Perfeito, Breda, perfeito. A gente vem de um ano passado muito diferente, né? Talvez um dos mais difíceis aí, né? Para quem está na gestão e também aqui para o nosso lado também, quem atende cliente. O que você diria aí do ano passado, né? O que passou aí, o que aconteceu? Você acha que foi um dos anos mais difíceis aí da tua carreira? Assim, para quem está começando, né? A gente está querendo, assim, um pouco também o lado educativo, um pouco, né? Que você tem, assim, de explicar bem essas questões mesmo, de quem está formando carteira, de quem está construindo aí os investimentos e falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho duas questões. Primeiro, assim, tudo o que um investidor ou se torna é por causa das crises que ele enfrentou. Nenhum investidor aprende muita coisa depois de ganhar. Ele aprende mais depois de perder. Então, se eu tento fazer uma retrospectiva desde quando eu comecei, em 2002, ainda não de forma profissional, mas depois, em 2003, 2004, já de forma mais profissional, tudo o que eu aprendi de verdade foi por causa de crises. Então, eu lembro a primeira notícia difícil, dura, começar a entender as coisas, era quando a gente teve em 2002, acho que o mark to market. Os fundos no Brasil não marcavam os títulos a mercado, né? Marcavam na tal da curva. Então o cara comprava, por exemplo, na época eu acho que não era isso, mas comprava uma NTNB que pagasse IPCA mais 6%, a cotinha do fundo sempre andava IPCA mais 6. Ah, mas a NTNB está caindo, ele não marcava mercado, então o cotista não sabia. Se ele tivesse que sair, vendia a metade do preço, mas se carregasse até o vencimento, ia ganhar IPCA mais 6. Então essa marcação a mercado provocou assim, uma debandada de investidor de fundos de renda fixa desesperados com a queda, aquilo fez o mercado cair. A eleição de 2002, depois o mensalão, 2004, 2005 foi difícil, depois Lehman Brothers, 2008, bem ruim. E aí quando começou 2013, 14, 15, que não são só 20 centavos, a eleição de 2014, da Dilma com a Aécio, o avião do Eduardo Campos caindo, 2015, aquela pancadaria toda, e depois o Covid, são as coisas que marcaram minha trajetória, pelo menos na minha cabeça. Então é ali que você vai aprendendo as coisas. Então, dado isso, o ano 2020 foi espetacular para as pessoas que tinham acabado de chegar na Bolsa. Ela fez um MBA em Bolsa em tempo recorde. Custa caro, mas ainda bem que tinha muito investidor iniciante na Bolsa, o que significa que ele tem pouco para perder, versus um cara que depois de ter acumulado 30 anos de poupança perde um horror daquele sem nunca ter passado por um estresse de perder 50%, 60%. Então,
a pessoa deveria olhar para 2020 como um baita de um professor para o resto da vida. Então, todas as próximas crises que a pessoa for enfrentar, ela vai utilizar o 2020 como régua. Então, ela vai saber, vai lembrar que volta, vai lembrar que pode cair muito mesmo, que empresa que é boa não quebra. Então, assim, ao passo que, sem ter passado por isso, talvez a pessoa tenha algumas fantasias na cabeça, né? Do meu lado, de tudo que aconteceu na minha vida em 2020, o mercado foi o menor estresse. Eu já tinha 2 filhas antes, tive uma filha em 2020, nasceu em 2020, mas o processo da gestação foi um negócio, coisa de louco, o estresse que foi, assim. Então a gente teve que lidar com questões morais e espirituais, vamos dizer assim, que eu nunca tive que enfrentar antes. Então serviu para solidificar outras coisas também na minha família. Não foi só nem a questão de. Se ficasse só nos estresses de mercado, estava bom. Então, quando eu vejo tudo somado, eu me vejo hoje com uma cabeça bem assim, mais talhada para estresse, e eu achava que eu tinha já, do que quando eu entrei em 2020. Então, assim, é a famosa frase: o que não mata engorda. Como a gente está vivo aqui, a gente está mais gordo.